também nos ajudam a entender os abacaxis de Brasília. Jussara, quero começar contigo, porque em meio a toda essa confusão, o indicado ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Jorge Messias, tem usado esta decisão de Gilmar Mendes para fazer um aceno ao Senado, né? Justamente se posicionando ali, ministro, olha, melhor não aplicar agora. Foi a forma e a rapidez, talvez, como a AGU se manifestou depois da decisão liminar de Gilmar Mendes, tenha muito disso, né? Explica pra gente. Exatamente, Yuri. Ontem, assim que veio esse pedido do AGU para o ministro Gilmar Mendes rever a decisão liminar dele, claramente foi entendido como um aceno aos senadores. A gente sabe que o ministro Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, está tendo dificuldades ali no beijamão, né, nesse roteiro dele de passar gabinete em gabinete pedindo apoio. Há uma clara resistência a ele e esse parecer dele, esse posicionamento dele ontem, ao final do dia, para pedir a reconsideração de Gilmar Mendes, foi entendido ali como um gesto, de um jeito dele se posicionar favorável aos senadores. A ideia era ali de que ele poderia, nesse gesto dele, fazer um aceno ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também um gesto até mesmo ao ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que era o nome preferido de Davi Alcolumbre. Bem, só para fazer um parênteses aqui e explicar por que esses nomes são importantes. Davi Alcolumbre, hoje bastante contrariado com o presidente Lula e o Palácio do Planalto, queria emplacar como indicado do presidente ao Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco, ou seja, o ex-presidente do Senado. Acabou o presidente Lula insistindo na indicação de Jorge Messias. E é daí que vem o fruto dessa resistência de Davi Alcolumbre a Jorge Messias e toda essa crise que a gente está acompanhando aqui diariamente. Bem, ontem nessa manifestação da AGU, o ministro Jorge Messias, ele disse o seguinte, ele acabou citando um trecho falando que precisa realmente discutir a questão do impeachment de autoridades, mas aí ele cita quase de uma forma elogiosa o projeto de lei do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que propõe mudanças nessa lei que trata sobre impeachment de autoridades. Por exemplo, exclusivo no caso de ministro do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco defende o seguinte, uma mudança. Hoje, qualquer cidadão pode fazer esse pedido de impeachment. Rodrigo Pacheco defende que seja, na verdade, ali que seja ali OAB, partidos e cidadãos, desde que tenham apoio de 1% do eleitorado. Bem, no caso de Jorge Messias, esse aceno dele, Yuri, Débora e Pedro, por enquanto não tem surtido muito efeito. A verdade é que os senadores dizem que se a intenção dele era ganhar os apoios por causa dessa manifestação dele ontem, dizem que ainda não foi o suficiente.